O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Ontem, quem prestou atenção no Evangelho, Jesus não só ensinou como rezar, ele ensinou o que rezar. Ele nos ensinou a oração que ele próprio faz, o Pai Nosso. Só que oração não é simplesmente falar umas palavras bonitas com Deus. Oração de verdade é convidar Deus para fazer parte da nossa vida. É por isso que é necessário perseverança. A parábola que nosso Senhor conta no Evangelho de hoje é sobre isso. Perseverar. Perseverar diante de situações, inclusive, que desanimam a nossa oração. É sobre isso a primeira leitura. Só para abrir um parênteses, desde o começo do tempo comum, a gente tem ouvido toda a história da salvação. Desde o Gênesis, e hoje nós começamos o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Ele vai ser como uma dobradiça para introduzir o Novo Testamento. Por quê? O que ele anuncia se cumpre diretamente em João Batista e na pessoa de Jesus. Só que nesse momento, o profeta, ele levanta a voz justamente porque parece que os justos, aqueles que deveriam ser os mais favorecidos por Deus, estão sofrendo, enquanto que os injustos, os pecadores, estão prosperando. Mas como pode isso? A questão é que se a gente lê essa realidade com os olhos do mundo, realmente é injusto. Mas quando nós enxergamos aos olhos de Deus, que é eterno, ela muda. Quem se lembra da parábola do rico e do Lázaro?
O rico teve suas delícias aqui na terra. Se esqueceu de Deus, se esqueceu de ser justo, e o que aconteceu com ele depois da morte? O tormento. O pobre do Lázaro, que dependia de Deus, foi acolhido no seio de Abraão, que é uma forma de dizer que ele foi acolhido na presença de Deus. Abraão foi o primeiro que creu, o primeiro que andou com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta ele abre a nossa perspectiva a enxergar a história com o olhar de Deus, porque virá o juiz, o sol da justiça, que iluminará toda a realidade. E ele veio, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nele toda a realidade é iluminada. O sofrimento, a alegria, os desafios do dia a dia que nós temos. Por isso ele ensina sobre perseverança. Porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. E se nós perseverarmos na oração, ou seja, nesse convite a Deus fazer parte da nossa vida, nós teremos aquilo que é necessário para nós. E é por isso que é importante, às vezes, a gente compreender que se eu estou pedindo por uma graça, se eu estou batendo, se eu estou insistindo, será que ela é realmente uma graça ou só um desejo egoísta? Um desejo desordenado que eu acho que Deus, que eu acho que os santos, que eu acho que Nossa Senhora tem que me atender? Portanto, na insistência a gente descobre o que é realmente necessário para a nossa salvação. Não para realizar os nossos desejos. Deus sabe o que é melhor para nós. Isso significa salvação. Então, quando às vezes demora a chegar uma graça que eu estou pedindo, pode ser que a resposta de Deus é não para salvar a minha vida. E Deus é misterioso. Mas uma coisa é certa, se eu estou realmente convidando Deus a fazer parte da minha vida, Ele fala ao meu interior. Então eu vou descobrir se a minha oração ela é purificada. Se não é simplesmente um pedido supersticioso. Porque a gente pode cometer esse pecado de idolatria, de achar que Deus é um gênio da lâmpada que eu vou atrás dele quando eu preciso de alguma coisa. E aí vem o Salmo e nos ensina. Verdadeiro, justo é aquele que caminha nos caminhos de Deus. É esse que Deus favorece. E se não favorece, é porque é alguma realidade para eu aprender uma lição. Porque como filhos, como filhas de Deus, se nós que somos maus, queremos o bem dos nossos filhos, ou seja, nós que somos pecadores, fazemos todo o esforço para oferecer o melhor à nossa família, quem dirá Deus que entregou o seu próprio filho para nos salvar? Para nos salvar. Não para atender desejos, mas para nos salvar. Eu não quero estragar a novena de ninguém. Mas neste dia da novena... Que dia é hoje? O 8º dia da novena. Já está chegando no fim. No 8º dia da novena, qual a intenção que eu trouxe para essa novena? E será que ela é para minha salvação? Ou é só um desejo que eu quero realizar e que eu vejo que Deus tem a obrigação para isso? Será que a graça, quando eu alcançar ela vai me converter cada vez mais para o caminho de Jesus? O caminho de Nossa Senhora, que cumpriu na vida dela tudo que é vontade de Deus? Ou será que era só um caminho egoísta que eu tomo? Porque muitas vezes o nosso egoísmo nos leva a ficar diante de uma porta e chorar diante dela e do outro lado está vazio. Ao passo que a porta da nossa salvação, ela está sempre aberta. Amém? Então, nesse 8º dia da novena, qual é a graça que eu realmente trouxe, que eu estou pedindo para Deus? E se eu alcançá-la, ela vai me converter? Quando eu alcançá-la, eu serei um filho, uma filha de Deus melhor? Eu vou honrar Nossa Senhora com aquilo que eu vou receber? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.